Pessoal, vou explicar para vocês nesse vídeo a matéria prevista para a semana 3 do PET volume 2. Na semana 1 e 2 a gente começou a ver mais a fundo a matéria de análise combinatória. A gente saiu do princípio aditivo, multiplicativo, que estava no PET 1, e aí a gente foi ver mais alguns conceitos do que é arranjo, o que é combinação, o que é uma permutação, e a gente viu até como que calcula permutação por fórmula. Nessa terceira semana, está previsto para a gente que eu explique como calcula arranjo por fórmula, ou seja, vocês não vão ter que ficar fazendo todas as combinações possíveis, igual tinha nos exercícios da semana passada, né? Por exemplo, semana passada tinha lá, dada a palavra tal, quantos anagramas a gente pode formar. Então, vocês tinham que ficar trocando as letras de lugar dentro daquela palavra, de todas as maneiras possíveis até encontrar o total de arranjos. Dessa vez, não, vocês vão usar fórmulas para poder calcular os arranjos. A matéria dessa semana está nas páginas 20 e 21 do PDF. E eu vou, antes de explicar a fórmula, eu vou explicar para vocês, vou dar uma revisada no que a gente estava vendo semana passada. Então, a gente viu o seguinte, os problemas de análise combinatória são problemas de contagem, por exemplo, quando você tem uma questão assim, de quantas maneiras é possível fazer tal cálculo, ou de quantas formas é possível gerar uma senha com tais números. Sempre que a gente tem um problema de quantas formas, quantas maneiras, um problema de quantos, contagem, é um exercício de análise combinatória. Certo? E aí a gente viu que assim, nos exercícios dessa matéria, a gente sempre começa com um conjunto de elementos, e aí tem dois caminhos possíveis. Ou você vai usar todos esses elementos do conjunto, por exemplo, na palavra abacate, quantos anagramas podem ser formados? Se eu for usar, quando eu vou fazer um anagrama, eu vou trocar todas as letras de lugar, então eu estou usando todos os meus elementos, todas as minhas letras. Se você está usando todos os elementos, é uma permutação. Agora, se você vai pegar o seu conjunto e vai formar grupos com esse conjunto, ou seja, você não vai usar todos os elementos que você tem, então vai ser ou arranjo ou combinação. Então, por exemplo, numa sala de 10 alunos, 2 vão ser sorteados para ganhar um prêmio. Ou seja, o meu conjunto de elementos eram os 10 alunos, mas eu vou usar só 2, ou seja, eu vou formar um grupo de 10 alunos para ganhar um prêmio. Aí pra gente, então não vai ser permutação, porque eu não vou usar todo mundo, ou vai ser arranjo ou combinação. Aí pra gente saber quando é cada um, é só a gente pensar, a ordem vai fazer diferença? Por exemplo, se eu falar que dentro desses 10 alunos eu vou sortear 2, sendo que o primeiro vai ganhar uma viagem e o segundo vai ganhar um ingresso para o cinema. A ordem aí faz diferença, porque o primeiro ganha um prêmio e o segundo ganha outro. Então, se a ordem faz diferença, é um arranjo, que é a matéria dessa semana. Quando a ordem em que eu escolho esse grupo vai fazer diferença, tá bom? Agora, se eu falar que esses 2 vão ganhar ingresso para o cinema, mesmo filme, mesmo horário, ou seja, tanto faz quem foi sorteado primeiro e quem foi sorteado em segundo, porque os 2 vão ganhar a mesma coisa. Então, se a ordem não importa, combinação, que é a matéria que a gente vai ver semana que vem, mais a fundo, certo? Então, hoje a gente vai ver os problemas de contagem, em que a gente tem um conjunto de elementos, em que a gente não usa todos, a gente forma um grupo dentro daquele conjunto, e que a ordem faz diferença, a ordem importa. Então, nós vamos ver matéria de arranjo. Trouxe aí mais um exemplo, ó. Então, arranjo é um problema de contagem. Isso aqui não é a definição formal, tá, gente? É uma definição que eu coloquei mesmo só para vocês se orientarem do que eu tô falando. Em que um grupo é formado de um total de elementos e em que a ordem da escolha desse grupo importa, faz diferença. Então, eu tenho um conjunto, vou formar um grupo dentro daquele conjunto, não vou usar todo mundo ou todos os elementos. E a ordem em que eu escolher esses elementos para o grupo faz diferença. Exemplo, dentro de uma turma de 30 alunos serão sorteados 2, sendo que o primeiro ganhará uma viagem e o segundo ganhará um tablet. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Então, tá vendo que o prêmio do primeiro lugar e do segundo foram diferentes? Então, a ordem faz diferença, é um problema de arranjo. Antes da gente ver a fórmula do arranjo, eu vou relembrar com vocês o que é fatorial, que a gente estava vendo na semana 1 e 2 desse PET. Fatorial é uma conta, ela é indicada pelo sinal de exclamação, e é uma multiplicação que vai diminuindo até chegar no 1. Por exemplo, 5 fatorial
é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí o resultado de toda essa multiplicação aqui, ó, é 120. Então, 5 fatorial dá 120. Por que a gente está relembrando o que é fatorial? Porque a fórmula para calcular quantos arranjos são possíveis de ser formados precisa do fatorial, tá bom, gente? Por isso que eu estou relembrando. Parece um pouco aquela fórmula da permutação. 3 fatorial, eu vou pegar esse número e vou diminuindo ele até chegar no 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Hoje eu vou ensinar duas coisas diferentes de fatorial que a gente não tinha visto ainda, que é como que eu posso escrever um fatorial sem chegar ele até o final, ou seja, vou escrever só uma parte dele e vou parar, e como que a gente pode simplificar contas que tem o fatorial. Então, por exemplo, 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu quiser resolver essa conta, esse fatorial, eu vou ter que multiplicar todos esses números até chegar no 1. Só que vamos supor que, para simplificar dentro de uma conta, daqui a pouco vocês vão ver para que serve, eu queira chegar só no 5. Eu quero fazer 6 vezes 5 e não quero terminar a conta. Então, aonde eu parei de escrever, eu coloco a exclamação. O que quer dizer? Quer dizer que eu ainda não terminei essa conta. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até chegar no 1. Só que se eu quiser parar no 5, só parar a escrita, depois eu termino, eu escrevo 6 vezes 5, aonde separar você põe o fatorial. Certo? Mais um exemplo, ó. Vamos supor que eu tenha 6 fatorial, mas eu não quero resolver ele todo, eu só quero chegar até o 2. Então, eu vou escrever 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Se eu não resolvi tudo, se eu não cheguei até o 1, aonde eu parei eu coloco o ponto de exclamação. Tá bom? E esses números aqui, Marina, eu multiplico, eu resolvo? Não. Deixa assim. Vou mostrar para que serve. Vamos supor que a gente tenha 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Aquela forma que eu mostrei antes, que é onde a gente para, serve para a gente simplificar essa conta. Por exemplo, qual que é menor, o 5 ou o 3? Então, eu vou abrir esse 5 fatorial até chegar no 3, ó. Vou transformar ele em 5 vezes 4 vezes 3. Já cheguei, não cheguei? Só que como eu não acabei de resolver ele, eu não cheguei até o 1, no número que eu paro, eu coloco a exclamação. Certo? Então, 5 vezes 4 vezes 3, exclamação. Tá vendo que ficou 3 fatorial aqui em cima, que é o 3 com exclamação, e 3 com exclamação embaixo? Você pode cortar esses dois, e aí vai sobrar só o que ficou aqui, ó, 5 vezes 4, que dá 20. Então, esse número dividido por esse, no fim das contas, dá 20. Outro exemplo, 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Para eu simplificar essa conta, eu tenho que abrir o número maior até chegar no menor. Então, por exemplo, o maior aqui é o 7, né? Eu tenho que abrir ele até chegar no 2. Então, eu transformo o 7 fatorial em 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Não terminei, não escrevi até o 1. Então, onde eu parei, eu coloco a exclamação. Aí, agora eu posso cortar esse 2 com exclamação em cima e embaixo. E vai sobrar só essa parte aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá 2.520. Ok, gente? Então, o que eu estou ensinando aqui é, relembrando com vocês o que é fatorial e como que a gente pode simplificar contas que tem o fatorial, porque vai ser preciso isso para a matéria de arranjo, ok? Último exemplo aí, 12 fatorial dividido por 9 fatorial. Para eu simplificar essa conta, eu tenho que abrir o maior número até chegar no menor. Então, eu tenho que abrir o 12 até chegar no 9. Então, vou transformar o 12 fatorial em 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Já cheguei. Como eu não resolvi ele todo, não cheguei até o 1, coloco a exclamação aqui no final. Esse 9 vai simplificar com esse, ou seja, vai cortar, sair da conta e vai sobrar só 12 vezes 11 vezes 10, que é 1.320. Beleza, gente? O texto da semana 3, ele começa assim, né, no PET. Ele tem essa linguagem. Esse PET 2 está com a linguagem, eu achei muito técnica, então vou ir resumindo as coisas, tá? Fala, quantidade de arranjos. Então, o que vocês estão aprendendo essa semana? Nós vamos aprender a fórmula para calcular quantos arranjos dá num problema de análise combinatória. Certo? Vem falando aqui uma definição bem científica do que é um arranjo e te dá essa fórmula aqui de como calcula. Vou explicar na prática. Como é que a gente calcula arranjo sem ter que fazer um por um? Como que funciona?
tem aí um exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser escritos com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9? Você vai escrever sempre assim. Primeiro, vamos ver se isso é um arranjo ou uma combinação. Eu tenho um grupo de elementos, que são esses algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos, né? E eu vou escrever números de 3 algarismos, ou seja, eu tenho 7 e vou escrever números de 3. Então, eu estou formando grupos, né? Então, não estou usando todo mundo, não é permutação. Ou vai ser combinação ou vai ser arranjo. Como faz diferença a ordem dos números, por exemplo, 134 e 413 dá 2 números diferentes, não dá? Então, a ordem faz diferença, então é um arranjo. Aí, como que a gente faz a fórmula? Você vai escrever A de arranjo. O primeiro número que você vai colocar é o total de elementos que você tem. A gente tem 7, né? 5, 6, 7. E o segundo, aí você põe vírgula e o conjunto de vocês vai ser formado por quantos elementos? Vão ser números de 3 algarismos. Então, o total era 7, eu vou formar grupos de 3. Então, eu ponho 7,3. Certo? É o total e os grupos. Em cima, você vai colocar o total de elementos fatorial. Então, eu tinha 7 números, 7 fatorial. E embaixo, você vai fazer um parênteses, vai colocar dentro desse parênteses o total menos os grupos, fecha o parênteses, fatorial. Então, ó, o total era 7, os grupos são de 3, fechou aqui, fatorial. Aí, ó, 7 menos 3 dá 4, não dá? Então, fica 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Como que eu simplifico essa conta para eu resolver mais depressa? Vou pegar um número maior e vou abrir ele até chegar no número menor. Então, vou abrir o 7 até chegar no 4. Então, vou transformar o 7 fatorial em 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Como eu não terminei, não cheguei até 1, aonde eu parei, eu coloco a exclamação. Certo? E aqui embaixo fica 4 fatorial. Aí, a gente corta o de cima com o de baixo. O 4 de cima aqui com o 4 de baixo vai ficar 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210. Aí, já vai para os exercícios. Tem um exemplo só. Mas dá pra fazer, gente. Todos os exercícios têm esse mesmo raciocínio. Então, o que a gente faz? Número 1. Quantos são os arranjos de 8 elementos tomados 3 a 3? Então, você tem sempre que pensar assim. O total e os grupos. O total é 8 e os grupos são 3. Então, nós vamos escrever arranjo de 8 em grupos de 3, 8,3. Em cima é o total fatorial. Embaixo você faz aquela conta. Total menos os grupos, fecha o parênteses fatorial. Então, vai ficar 8 fatorial por 5 fatorial. Se quiser resolver normal, gente, pode resolver também. Você abrir o 8 em cima todinho, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo, abrir 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e fazer a divisão. Só que é muito mais conta, né? Então, eu tô tentando simplificar. Então, nós vamos abrir o 8 até chegar no 5. Então, vamos escrever o 8 fatorial como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Embaixo, continua 5 fatorial, não vou mexer. Corta esse 5 com esse e vai fazer a conta, então, só 8 vezes 7 vezes 6. O resultado dessa conta é o total de arranjos que podem ser formados. Se você tiver 8 elementos, você vai fazer grupos de 3. Certo? Ou seja, é o total de grupos que dá para fazer com esses elementos. Deu para entender a ideia, gente? Se vocês tiverem dúvida na hora de terminar essa conta aqui, vocês podem me mandar pelo WhatsApp que eu ajudo vocês. Essa matéria é muito nova e é difícil explicar por vídeo. Número 2. A número 2 é para calcular esses arranjos aqui. Lembrando, o primeiro número é sempre o total e o segundo são os grupos. Aí eu fiz até a letra C aqui com vocês, deixei bem arrumadinho assim, só falta terminar. Então, olha só, por exemplo, a letra A, arranjos de 5 em grupos de 2. Então, em cima é o total, 5, fatorial. Embaixo é aquela conta, total menos os grupos, fatorial. Aí, 5 menos 2 dá 3, então ficou essa divisão aqui. Eu vou pegar o maior número e vou abrir ele até chegar no menor. Então, vou pegar o 5 e abrir até chegar no 3. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Como eu não resolvi o fatorial todo, bota a exclamação. E embaixo fica o 3. O 3 de baixo corta com o de cima, 5 vezes 4, 20. Então, a letra A dá 20. Certo? Lá no Google Forms, gente, vocês só precisam colocar pra mim a resposta, tá bom? Mas eu quero que vocês tentem fazer
Aí comecei a B e a C para vocês. Ó, letra B, arranjo de 6 em grupos de 4. Então, em cima eu coloco o total fatorial, então o total de elementos é 6. Embaixo é o total menos os grupos fatorial. Aí a gente tem que abrir o maior número até chegar no menor, né? Então fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Cheguei no 2 eu paro, coloco exclamação. Corto o 2 de cima com o de baixo e resolvo só essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O resultado é o total de arranjos. A letra C, mesma coisa, o total é 10, são grupos de 8, então total em cima, total menos os grupos embaixo, pego de cima, abre até chegar no número aqui de baixo, corta, resolve o resto da conta. Beleza? A letra D eu não montei não, mas o raciocínio é bem semelhante. Só que a letra D, o total é 15 em grupos de 3. Ok, gente? A número 3 fala o seguinte: 20 equipes disputam o Campeonato Mineiro de Futebol. Quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares, campeão e vice-campeão? Então, olha só, eu tenho 20 grupos, né, 20 equipes que vão disputar. Eu quero saber quantas são as possibilidades de serem classificados os 2 primeiros, ou seja, eu estou usando só 2 times, então eu estou formando grupos, não é permutação, sendo que o primeiro é campeão, o segundo é vice-campeão, ou seja, a ordem de quem fica em primeiro e segundo faz diferença? Faz diferença, né? Porque o primeiro foi o que ganhou, o segundo é só vice. Então, é um problema de arranjo. Qual que é o total de elementos? É o total de times, são 20. E qual que é o tamanho dos meus grupos? São grupos de 2, campeão e vice-campeão, né? Que é isso que eu quero saber. Quantas são as formas de ser os 2 primeiros lugares? Então, é um arranjo de 20 elementos em grupos de 2. Ok? Aí a gente coloca em cima na conta é o total fatorial, embaixo total menos os grupos, resultado disso, né, fatorial. Então ficou 20 fatorial por 18 fatorial, tem que abrir o 20 até chegar no 18. Então 20 vezes 19 vezes 18, parei aqui. Esse 18 de cima vai simplificar com o de baixo, vai ficar só 20 vezes 19, certo? Aí vai dar um resultado. O resultado que der são todas as formas possíveis de serem classificados o campeão e o vice nesse campeonato. Todas as maneiras possíveis, diferentes, né, de classificações que a gente pode ter no primeiro e no segundo lugar, certo? Imagina se tivesse que fazer isso à mão. Você ia ter que escrever os 20 times, pegar 2, colocar como campeão e vice, vice-campeão, depois trocar com todas as combinações, né, todos os arranjos possíveis. Isso demoraria muito, por isso que a gente usa essa fórmula, tá, gente? As fórmulas, assim, elas são chatinhas de aprender, mas a intenção delas é facilitar mesmo a conta. Número 4. Com as letras da palavra futebol, quantas palavras distintas de 4 letras distintas podemos escrever? As palavras não precisam ter sentido na linguagem comum, ou seja, eu vou pegar as letras da palavra futebol, que são 2, 4, 6, 7 letras, certo? E vou escolher 4 e formar todas as palavras possíveis, não precisa fazer sentido, né? Então, vou organizar essas 4 letras de todas as formas possíveis. Depois eu escolho outras 4 e outras 4 e vou mudando essas maneiras de organizar. Então, são 7 letras, eu vou formar grupos de 4, então eu arranjo de 7 em grupos de 4, certo? Então, fica 7 fatorial em cima, 7 menos os grupos embaixo, que são 4. Fica 7 fatorial por 3 fatorial. Aí eu pego o número de cima e abro ele até chegar no número de baixo. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Como o número de baixo é 3, eu paro aqui. Corto esse 3 de cima com o de baixo e resolvo só essa parte aqui da multiplicação. Beleza? A última questão é a número 5. E eu acho que é uma questão adaptada de algum vestibular recente. Então, ela é bem boa para vocês treinarem essa matéria, que ela está bem atualizada. Então, olha só, um número de telefone celular é formado por 9 algarismos. Hoje em dia, são 9, né? Já foi 8, já foi 7. Cada vez que vai aumentando a quantidade de telefones celulares, vai tendo que aumentar um algarismo para poder gerar mais números, né? Bom, então determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes
que comecem por 9 e terminem por 7. Dica, o número 9 deve ser fixado na primeira posição e o 7 na última. Sim, nós entendemos, né? Tem que começar por 9 e terminar por 7. E aí o que nós vamos trocar são esses números do meio. Restaram, portanto, 7 posições e 8 algarismos. Vamos ver. Esses aqui são todos os algarismos que existem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você contar aqui, são 10 algarismos no total. O meu número vai ter 9 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O primeiro já está escolhido, tem que ser 9, porque tem que começar por 9. E o último também já está escolhido, tem que ser o 7. Então, eu só vou ter que organizar quantos números? Sobram 7 casinhas aqui para eu colocar número, não sobra? Só que os números têm que ser distintos, ou seja, diferentes, não pode repetir. Então, se eu já coloquei um 9 aqui, não posso colocar outro, certo? Se eu já pus um 7 também, o 9 e o 7 já saíram da minha lista. Quantos que vão sobrar? Desses 10 que eu tinha, se eu já tirei o 7 e o 9, sobram 8 algarismos para eu colocar em 7 lugares. Ou seja, isso aqui é um arranjo de um total de 8 elementos em grupos de 7, que são esses 7 algarismos ali do meio. E aí só terminei de resolver o arranjo normal, tá, gente? Aí vocês concluem que a conta. Em cima o total, embaixo total menos os grupos, né? São 7 casinhas para preencher, então são grupos de 7. 8 menos 7 dá 1 fatorial. Só que esse aqui eu resolvi ele todo, tá vendo? Por quê? 1 fatorial é a mesma coisa de 1, tá, gente? E para eu abrir o 8 para chegar até no 1, eu já resolvi o fatorial inteiro, então eu nem preciso colocar exclamação, certo? Eu precisaria colocar se eu parasse no número antes do 1. Então é só cortar o 1 aqui de baixo com o de cima e resolver essa parte da conta que sobra. Ok? Vou mandar para vocês o link do Google Forms. É só para vocês colocarem a resposta da atividade. Fica atento nas questões que tem mais de uma letra, né? Por exemplo, a número 3, que vai até a letra D. Coloca lá, a letra A deu tanto, a letra B deu tanto, tá bom? Tem que estar completo para poder marcar que você fez tudo. Se vocês estiverem devendo algum exercício de semanas anteriores, me chama no privado que eu mando para vocês os links antigos, tá? Do Forms. E é isso. Semana que vem a gente vê então a fórmula da combinação.